Saudações aos presentes. Gostaria de iniciar agradecendo ao comitê organizador pelo convite, em especial no nome da professora Liliana Costa, né? Também gostaria de dizer que o que eu vou apresentar aqui é um trabalho conjunto com a Aline Alves da Silva, que deve estar aí. Aline, levanta o braço aí para as pessoas te conhecerem, né? De fato, o que eu vou apresentar faz parte da monografia no curso de especialização que temos lá na UF para professores, e esse foi o tema que a Aline está trabalhando, desenvolvendo sobre minha orientação. Trata-se dos erros na mentalidades matemáticas. O erro é um assunto que pode causar ansiedade em muitas pessoas. Eu fiz até um vídeo para ilustrar isso. Precisamos conversar sobre isso. Ah, não. Eu estudei tanto. Erros, erros e mais erros. Bem, para nos auxiliar nessa questão, eu trago aqui uma fala da física e química polonesa naturalizada francesa, Marie Curie. Na vida, nada deve ser temido, tudo deve ser compreendido. Agora é o momento de compreender mais para que possamos temer menos. Ela fez essa fala no contexto da radioatividade, mas precisamente no funeral do seu marido, Pierre Curie, que morreu por conta dos experimentos de radioatividade. Mas eu penso que essa frase dela, né, de conhecer mais para temer menos, se aplica a muitos outros tópicos, incluindo a questão do erro. A gente precisa entender melhor a sua natureza para saber melhor aproveitá-lo, né? Bem, eu vou aqui colocar uma sessão sobre o programa de mentalidades matemáticas da Joe Bowler, né? Bem, eu acho que eu não preciso ser muito prolixo aqui, porque imagino que num encontro sobre mentalidades matemáticas, a maioria de vocês já devem saber do que se trata. Eu coloquei a sessão porque, caso algum internauta esteja vendo o vídeo e não saiba do que se trata as mentalidades matemáticas, aqui tem um micro resumo sobre o tema, né? Essa é a Joe Bowler, aqui estão os livros dela, em inglês e em português, né? Aqui tem um infográfico com os conceitos fundamentais das mentalidades matemáticas e aqui um outro infográfico sobre os benefícios dessa abordagem das mentalidades matemáticas. É claro que o assunto é muito mais amplo e profundo. Para entender mais tem que estudar as referências, mas aqui é um resumo para vocês se situarem, né? Cabe observar que as mentalidades matemáticas é um desdobramento do conceito de mentalidade, mindset, proposta pela Carol Dweck, que aliás escreveu o prefácio do livro da Bowler, né? Então você pode ter mentalidades em várias áreas, em esportes, né? Em desenvolvimento pessoal e em matemática. Aqui tem uma definição do que seria mentalidade, e eu gostaria de observar que a palavra mentalidade, se a gente for olhar lá no Google Books, ela aparece desde 1820. Então é uma palavra que não é recente, ela já é usada faz bastante tempo. É claro que depois do trabalho da Dweck, vários outros livros sobre mentalidades e mindsets apareceram, aqui estão alguns deles, né? A Carol Dweck contrapõe a mentalidade fixa e a de crescimento, né? A mentalidade fixa é aquela que o indivíduo acredita que não consegue melhorar, né? Que existe um limite, uma barreira para até onde ele pode alcançar, ou seja, que os erros são ruins intrinsecamente, e tem aqueles em oposição que têm a mentalidade de crescimento, que acreditam que os erros são oportunidades para crescer e aprender mais, né? Aí outras pessoas, outros autores estão considerando metáforas equivalentes. Então a Julia Galef, por exemplo, coloca a mentalidade do escoteiro em oposição à mentalidade do soldado, né? Eu acho que daria para construir várias metáforas parecidas, né? Seria um bom exercício. Bem, como que funciona a questão do erro no programa das mentalidades matemáticas? Se você olhar para o livro da Joe Bowler, ela dedica um capítulo inteiro ao poder dos erros e das dificuldades, né? Se você olha no livro em inglês, aparecem palavras que evocam erros, enganos, né? Mistake é o que aparece mais, erro, failure, being wrong, wrong answer, incorrect. Em português aparecem menos palavras, né?
Então observa que certas sutilezas linguísticas, né, se perderam. Tudo foi traduzido para erro na versão em português, né? Enquanto que na versão original em inglês existe uma diversidade maior das palavras, dos termos usados para associar, para evocar o conceito de erro, né? Aqui, de novo, eu usei o Google Books para mostrar a evolução, né, a frequência de ocorrência da palavra erro e mistake ao longo dos anos, né? Mas o que é erro? A Jo Boaler, ela não define o que ela entende por erro, né? E nem trata de sutilezas linguísticas. Mas por que é importante ter uma definição, e mais ainda, né? Por que é importante ter um alinhamento de definições? Porque se alguém fala erro, dependendo de quem está ouvindo, do interlocutor, a pessoa pode entender uma coisa, pode entender outra. Pessoas diferentes podem ter concepções distintas associadas a uma palavra que estabelece um conceito. Então, a minha opinião é que eu acho que toda vez que você vai tratar de um tópico, erro, ética, mesmo educação, seria interessante você, como quem vai falar sobre o assunto, né, definisse o que você entende por erro, para que a pessoa que estivesse ouvindo saiba exatamente o que você está querendo dizer, né? Aliás, quando se fala em erro, né, existem muitas interpretações: gafe, engano, equívoco, falha, lapso, deslize, impropriedade, incorreção, inexatidão, desatino e assim vai, né? Então, quando você fala erro, o que você está querendo entender mesmo, né? Então é bom você alinhar a sua definição. É interessante você expor para quem está te ouvindo o que você entende por erro. Se você não sabe o que significa uma palavra, qual é o primeiro lugar que, em geral, você procura? No dicionário. E aqui eu trouxe para vocês como o dicionário Ruais define erro, tá certo? Ato ou efeito de errar é o problema do dicionário, né? Que as definições ficam circulares, né? Qual o segundo lugar que você vai procurar para a definição de alguma coisa? Na Wikipedia. Curiosamente, na Wikipedia, a definição que é dada lá, o que é exposto lá, tem muito foco no direito. Aliás, Aline, eu acho que a gente vai ter que mudar isso, e um outro produto, né, da sua monografia vai ser modificar lá a Wikipedia para colocar uma seção sobre o erro no contexto da educação, né? Lá só fala, a Wikipedia em português só fala de erro no contexto do direito. Eu acho que é preciso lá acrescentar a questão do erro na educação, né? Bem, em tempos de IA, você pode perguntar para o chat GPT-5 o que é erro, e foi o que eu fiz, e eu gostei da resposta. A palavra erro pode ser entendida de várias formas, dependendo do contexto em que é usada. Então, o chat GPT-5 reconhece que, em situações diferentes, e dependendo de quem está usando, a palavra erro pode ser entendida de formas diferentes. Aqui ele coloca no uso cotidiano, e aqui ele coloca no uso da matemática, né? Que o erro é o valor absoluto da diferença entre o valor medido e o valor real, né? Bem, e qual que é a etimologia? Qual é a origem da palavra erro? A palavra erro vem do latim error, que é derivado do verbo errare. E o que significa errare? Vagar, desviar-se do caminho ou cometer um erro. E o que isso revela sobre o conceito de erro? Que está ligado à ideia de movimento sem direção ou afastamento de um percurso correto. Então, errar é apenas falhar? Não, também é trilhar caminhos alternativos, muitas vezes na forma inconsciente ou involuntária, né? De fato, você pode olhar para o erro de diversas dimensões, e no trabalho da monografia da Aline a gente faz isso, né? A gente vê o erro de diferentes perspectivas: linguística, sociológica, cultural, psicanalítica, filosófica e pedagógica, justamente para, triangulando essas diferentes perspectivas do erro, a gente conseguir ter uma melhor percepção do objeto de estudo, no caso, o erro, né? Eu vou passar com alguns detalhes algumas dessas perspectivas, outras por conta do tempo eu vou ser mais rápido. Vamos olhar para a dimensão linguística. Então a gente encontrou esse livro, né, Mistakes, Errors and Failures Across Cultures, Navigating Potentials. E aí, esse livro, né, ele coloca a questão do erro, né, como que você interpreta uma experiência de erro? Como erro mesmo, como falha ou como engano? Então essa é uma perspectiva desse livro.
Mas, de novo, né, pessoas diferentes podem ter outras interpretações. A gente trouxe aqui as interpretações dadas por esse livro, que trata exclusivamente de erros, enganos e falhas, né? Ainda na dimensão linguística, tem a psicolinguística, que é um ramo da ciência que tenta estudar emoções, atributos, né, emocionais associados às palavras. Então você tem valência, que é tentar medir a positividade ou a negatividade de uma palavra. Então alegria é uma palavra que tem alta valência, enquanto que tristeza é uma palavra que tem baixa valência. Então se você compara erros com mistakes, né, a palavra mistakes tem uma valência maior do que erros, né? Então, a palavra mistake, digamos assim, é menos triste do que a palavra erros, né? A ativação, classificar o termo com base em sua intensidade emocional. Então, explosão causa uma emoção mais forte. Sono, uma emoção bem mais moderada, né? E quando a gente olha aqui, comparando a ativação de erros e mistakes, a gente vê que mistakes tem uma ativação maior do que erros, né? E a gente lembra do gráfico lá do Google Books, né? Como que o uso da palavra erros e mistakes evoluiu ao longo da história do tempo nos livros, né? Tá certo? Dominância. Classificar o termo com base em seu controle e submissão implícita. Então, influência tem uma dominância maior. Passividade tem uma dominância menor. Então, mistakes tem uma dominância maior do que erros, né? Pelo menos na última década. Concretude. Classificar o termo com base em sua tangibilidade sensorial. Então, maçã tem uma concretude maior do que justiça, por exemplo. Então, quando a gente compara a palavra erros e mistakes, mistakes tem uma concretude maior para os falantes de língua inglesa do que erros, né? E dado de aquisição, ou seja, quando que uma pessoa típica aprende a palavra? No caso de erros, por volta dos 9 anos, e no caso de mistake, por volta dos 8 anos. Então, as pessoas aprendem a palavra mistake primeiro do que erros, né? E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é que enquanto em língua inglesa, né, esses estudos psicolinguísticos são bem estabelecidos, em português não existem muitos trabalhos. Eu acho que nós como, né, sociedade e falantes da língua portuguesa, a gente poderia dedicar uma parte em fazer estudos psicolinguísticos das várias palavras, né, no contexto educacional. E a gente até tentou fazer isso, não foi, Liliane, naquele projeto no projeto que foi lá de Portugal, né, do projeto Camões, né? Mas, bom, vamos em frente. Também existe uma dimensão sociológica. O Roth, por exemplo, ele coloca que o erro ele permite revelar normas sociais, né? Então, uma revelação crítica, um questionamento das normas e um desvio da norma, né? Então, ele dá vários exemplos de como que o erro permite, digamos, dialogar com normas sociais, né? Dialogar revelando, questionando e mostrando como que a gente pode desviar dessas normas, né? Eu não vou entrar em detalhes, os detalhes vocês podem consultar ou lendo o artigo original do Hoff ou lendo a monografia da Line, né? Tem a dimensão cultural também, e uma coisa que a gente descobriu é que essa dimensão cultural tem muita conexão com o mundo cooperativo e startups. Essa preocupação com os erros que aparece no contexto educativo também é uma preocupação constante de quem trabalha com negócios, com empresas, né? Então, não é só uma preocupação de entender o erro e saber lidar com o erro, né? Não é uma questão só educacional, também é uma questão no mundo corporativo e das startups. Tanto que a gente resgata aqui uma máxima que é usada no mundo dos startups, né? Que é fale duramente, fale rapidamente, fale com frequência, enxague e repita até conseguir, né? Sobre a importância de você falhar. Então a gente fez até aqui um quadrinho para tentar transmitir para as pessoas essa máxima que é do mundo corporativo, né? Que eu acho que também funciona para a questão da educação, né? Também no mundo corporativo existe esse ciclo do valor do fracasso, né?
que é como que você usa o fracasso para melhorar, né? Respeitar, ensaiar, reconhecer, reagir, reerguer e refletir, né? E isso a gente trouxe do mundo corporativo, o erro como estudado no mundo corporativo. Tem uma dimensão também que é psicoanalítica, que a gente estudou, e aqui a gente traz o Piaget, né? Ele tem um ciclo, né? Que é muito parecido com o ciclo do fracasso aqui, né? Que ele defende que os erros é uma maneira de você criar um desequilíbrio cognitivo, né? E por meio de uma ação ativa, você testa, experimenta, você reconhece o erro e tenta reajustar e fazer um refinamento. Então, o Piaget já considerava a questão do erro em seus estudos, né? E aí ele diz assim, quando você está desequilibrado, você tem dois caminhos. Ou você permanece em desequilíbrio, né? Aí você leva a uma estagnação do crescimento cognitivo, ou você tenta reorganizar seus esquemas para melhor compreender a realidade, né? A gente espera que o aluno siga o caminho de tentar reorganizar as suas estruturas mentais. Mas isso ocorre quando aparece o erro, né? O erro como uma fonte de desequilíbrio. Aliás, quem evoca o Piaget na questão do erro, do ponto da dimensão psicanalítica, usa a metáfora do equilibrista, né? Que o aluno ele tenta se equilibrar frente ao erro, que é um motor de desequilíbrio, né? Então está aqui o nosso aluno enfrentando o erro e tentando se equilibrar frente ao erro, né? Ele sai de um aprendiz desequilibrado até um aprendiz equilibrado, tentando passar aí para ver quais são as fontes de desequilíbrios, como que você corrige esse desequilíbrio para você avançar do ponto de vista cognitivo, né? Tem uma dimensão filosófica que eu não vou entrar em detalhes. Então, Santo Agostinho, Descartes, Foucault, Popper, né? Todos eles trataram da questão do erro do ponto de vista filosófico. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, caso vocês queiram, eu tenho 2 slides lá guardados no final, se alguém quiser saber. Ou, o que é melhor que eu acho é, depois que a Aline defender a monografia dela, vocês podem ler como que esses filósofos abordaram sobre a importância do erro na perspectiva filosófica, né? E na perspectiva pedagógica? Na perspectiva pedagógica, a gente tem inclusive textos, né, feitos por brasileiros que tratam da questão da análise de erro, da questão do erro do ponto de vista pedagógico. Eu diria que um dos nomes mais proeminentes é da professora Helena Cury, né, que escreveu esse livro da análise de erros. E aqui a gente, no trabalho da monografia da Aline, a gente compara a abordagem da Cury, a abordagem pedagógica da Cury, com a abordagem da Jo Boller, né? Que essencialmente é assim, né? A Cury, ela foca no uso analítico e metodológico, enquanto que a Boller, ela foca no aspecto cognitivo e motivacional, né? Então aqui a gente compara como que as duas educadoras, né, abordam a natureza do erro, a função didática, o uso pedagógico, a dimensão reflexiva, a formação docente e o enfoque principal, né? Para mais detalhes, olhar a monografia da Aline, né? A Cury também, ela cita, né, educadores, digamos, pioneiros na questão do erro na educação. Então ela traz o Edward Thorndike, né, que coloca que uma maneira de eliminar o erro, né, as falhas, é por meio da repetição. Então ainda é muito mecanicista, né? Mas olha que isso já em 1854, né, lá no início, no final do século XVIII, né, já havia essa preocupação do erro do ponto de vista educacional. A Cury também traz o Hadamard, né, o Jack Hadamard, traz o psicólogo soviético Grotevsky, né, traz também os pesquisadores de inteligência artificial Neil e Simon, traz o Brousseau, né, que relaciona a questão do erro com obstáculos epistemológicos, né, o famoso construto dele. O Brousseau propôs que o conceito de obstáculo epistemológico, segundo o qual certos erros não são simples falhas, mas decorrem da aplicação inadequada de conhecimentos anteriores a novos contextos, né? Então, assim, essa questão do erro do ponto de vista pedagógico
ela vem sendo tratada por diversos educadores e pesquisadores ao longo do tempo, né? Mas recentemente a gente tem a pesquisadora Rafaela Borazzi, né, que é contemporânea, né? Aliás, a Cury se baseou muito no trabalho da Borazzi, né? E aqui eu passo para Copelli, né, para a referência Copelli, onde ele também resgata como que os pais da educação, né, Pestalozzi, Vygotsky, Dewey e o Piaget, eles consideraram a questão do erro, né? Então, os pais da educação já se preocupavam com a questão do erro na perspectiva da dimensão pedagógica, né? E na BNCC, né? Como que o erro é tratado na BNCC? Bem, a palavra erro ela aparece na BNCC, aparece 14 vezes. Mas se você for olhar como que ela aparece mais nas descrições de competências e habilidades, né? Erro metodológico, erro de precisão, erro de leitura, erro estratégico, erro conceitual e factual, né? Então é muito pontual na descrição das habilidades. E do ponto de vista pedagógico? Do ponto de vista pedagógico, o erro aparece nas competências gerais. Na competência 2, né, o estudante deve experimentar diversos caminhos sem medo de errar. Mas eu gostaria de observar aqui, digamos, essa observação, essa interpretação do erro do ponto de vista pedagógico não é reforçado tanto pela BNCC, mas pelos documentos feitos por organizações que acompanharam o processo da BNCC com o movimento Todos pela Base, né? Que, digamos, interpretaram, né, ou deram desdobramento para as competências, para o documento da BNCC, e colocaram que a competência 2 e a competência 6 podem ser interpretados como o erro do ponto de vista pedagógico, mas o próprio documento não enfatiza isso, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente poderia tentar, numa revisão da base, tentar enquadrar lá, né, alertar para a questão do erro do ponto de vista pedagógico, usar o erro como um instrumento pedagógico, né? Tem uma dimensão jurídica, não vou entrar em detalhes, né? Tem lá a Wikipedia que já fala muito da questão do erro do ponto de vista jurídico. Na monografia da Aline a gente desenvolve mais isso, então eu não vou entrar em detalhes aqui, né? E agora eu vou para a parte 2, para a parte final, para a metade da final da minha fala aqui, que é, mas como que você sensibiliza alunos, professores e demais agentes educacionais para os aspectos positivos e necessários do erro, né? Como que você sensibiliza as pessoas, né? Então, se você for olhar para Boller, né, até a gente pode ler, ela tenta trazer um argumento neurocientífico, né? Ela diz assim, olha, pessoas que trabalham e que erram, né, ativam mais os neurônios do que uma pessoa que não erra e tem uma mentalidade fixa. Então, pessoas que sabem acolher o erro, né, e o aproveitam, ativam mais neurônios do que aqueles que não fazem assim, né? Esse é o argumento dado pela Jo Boller, né? Pelo menos foi o que a gente conseguiu identificar. Aí, como produto da monografia da Aline, a gente está querendo criar um arquivo PowerPoint, né, trazendo elementos que um professor pudesse usar, ou um orientador pedagógico pudesse usar com os diferentes agentes do sistema escolar, para tentar sensibilizá-los, né, com relação à questão do lado positivo e da importância do erro, né? Aqui a gente fez um pequeno upgrade do argumento da Boller, né? Primeiro, ao invés de trazer uma imagem estática, trazer vídeos que filmam neurônios estabelecendo conexões. Eu acho que a filmagem de um experimento real, né? Ele engaja mais, né? Conecta mais emocionalmente com o espectador. E outra coisa que a gente fez, aí é uma particularidade minha, né? É que eu achei que esse mapa de temperatura não dava muito para identificar assim, aonde está mais ativação com não ativação. De repente é porque eu sou daltônico, né? E assim fica para mim difícil diferenciar o vermelho do verde. Então eu propus mudar a paleta de cores, né? E aí tem essa outra paleta de cores alternativas. Aí a Aline consultou alguns colegas, aí tem alguns colegas que preferem a paleta original do artigo que a Boller cita, né? Outros preferem esse, né? Mas é uma micro alteração, né? Eu não sei o que vocês acham, né?
A Boller traz a questão, a Dweck também na neuroplasticidade, e nesse PowerPoint a gente está querendo trazer vários exemplos de neuroplasticidade, que esse livro, um excelente livro, recomenda a leitura, né? O Cérebro que se Transforma. Então, esse livro traz vários exemplos impactantes sobre a neuroplasticidade, como que o cérebro é capaz de se moldar, né? Com o estímulo adequado. Então, eu diria que esses exemplos acrescentam ao exemplo lá que é dado no livro original da Boller, né? Mas você precisa adequar a sua mensagem ao público. Uma coisa é você tentar convencer um grupo de professores ou um grupo de pesquisadores. Outra coisa é você tentar convencer sobre o lado positivo e a importância do erro para um grupo de crianças. Então você precisa adequar a sua mensagem ao público, né? E eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer para isso é conhecer o seu público. Então a gente vai sugerir que o professor faça um questionário com o público para quem ele vai falar. Sejam eles pais, sejam eles os seus alunos, sejam eles os seus colegas professores. Faz um questionário, né? Então a gente fez um primeiro questionário que a gente vai tentar melhorar, vai tentar ser mais direto e usar uma base estatística maior, né? Mas a gente fez lá um primeiro questionário e eu apliquei esse questionário com os alunos da licenciatura do ensino à distância, né? E assim, essa primeira experiência, ainda não muito bem estruturada, já serviu para a gente obter e conhecer um pouco mais, um pouco melhor o público, né? Mas eu digo que tudo tem que ser feito de forma metacognitiva, porque você tem que chegar para o seu público e falar, olha, tem a questão do erro, é importante a gente entender como o erro funciona, e o primeiro passo para isso é eu entender como que vocês entendem o erro, o que vocês trazem sobre o erro na cabeça de vocês, e assim vou pedir que vocês respondam esse questionário. Eu acho que tudo tem que ser feito do ponto de vista metacognitivo, explicar o porquê que as coisas são feitas, né? Para que o seu interlocutor saiba e se motive a acompanhar o processo, né, de sensibilização, né? E olha só, com meus alunos da licenciatura do ensino à distância, uma das perguntas foi errar é sempre uma coisa ruim? 32 dos 39 alunos responderam que não. Isso me surpreendeu, se você olha lá a resposta dos alunos, até parece que eles já tiveram uma iniciação nas mentalidades matemáticas, né? Me surpreendeu o fato de tantos alunos, tantos licenciandos, né, estarem assim, com essa mensagem de que errar não é sempre uma coisa ruim. 2 ainda disseram que errar é ruim, 5 colocaram que depende, né? Aqui é o nosso autográfico, né? Que a gente deu uma escala lá para medir o quanto que é positivo ou negativa um determinado tema associado com o erro, né? E aqui é curioso, né? Ficou ao contrário do que acontece em inglês. O engano, o mistake, né? Teve uma negatividade maior do que a palavra erro, né? A palavra com menor negatividade foi equívoco e com a maior negatividade foi falha. Então, a gente observa que em português houve uma inversão com relação ao inglês. Isso se você traduzir erro como erro e mistake como engano, né? Mas é interessante saber como os alunos, né, eles encaram, como eles consideram do ponto de vista de sentimentos essas palavras. De novo, eu acho que é urgente a gente fazer esse estudo psicolinguística das palavras em português, né? Bem, uma coisa é você mostrar dados neurocientíficos, né? Mostrar vídeos de neurônios se conectando, trazer psicolinguística, né? Mas de repente isso não convence as pessoas. Dependendo de quem está te ouvindo, isso não convence. De repente trazer elementos da cultura popular pode sensibilizar muito mais, né, do que um argumento neurocientífico. Então, nesse PowerPoint que a gente está querendo construir com o produto do trabalho da monografia da Aline, a gente está colecionando, apresentando vários exemplos de diferentes fontes, tentando mostrar, né, como que o erro ele é tratado por certas personalidades. E aqui eu vou mostrar para vocês o mestre Yoda falando sobre falhas. Você não entendeu? Transmito o que você aprendeu. Força, maestria. Mas fraqueza? Tolice. Falha também. Sim, falha. Mais do que tudo. A maior professora. A falha é. Então aqui, de repente, o
o mestre Yoda falando, né, dizendo que a falha é uma das melhores professoras para o Luke Skywalker, sensibiliza muito mais, de repente, um adolescente do que você trazer um argumento neurocientífico, né? Na verdade, a gente está tentando dizer aqui vários elementos, né, para criar uma massa crítica para sensibilizar o interlocutor, né? Aqui tem um vídeo do Doutor Estranho, onde ele fala sobre o estudo e a prática, né? Eu vou pular aqui por conta do tempo. Depois, no final, se vocês quiserem, eu posso mostrar essa parte aqui. Ou, de repente, no ano que vem, se houver um novo encontro de mentalidades matemáticas, eu e a Aline oferecemos uma oficina sobre o erro e aí a gente pode mostrar todos os vídeos que eu não vou conseguir mostrar aqui por conta do tempo, né? Aqui a gente vai trazer a música Epitáfio dos Titãs, né? E que tem um trechinho da música que fala sobre o erro. E eu acho que de repente isso pode também sensibilizar as pessoas, né? Vou mostrar aqui para vocês. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado. Bem, vocês conhecem a música, né? Aqui é interessante, né? É a Ivete Sangalo no início da carreira, indo lá no programa do Silvio Santos. Vocês vão ver o Silvio Santos sendo Silvio Santos, provocando a Ivete Sangalo. E aí ele faz uma provocação com relação ao erro, e a Ivete leva isso numa boa, né? Então, de novo, de repente, a Ivete Sangalo falando sensibiliza mais do que um argumento neurocientífico. Vou mostrar aqui para vocês. Cantar qualquer música em inglês ou em castelhano. Inglês, castelhano? Ou inglês ou castelhano. Se você puder misturar os dois idiomas, pode misturar. À vontade. Já escolheu a música para você não errar a Inglês, letra? castelhano, eu posso mandar aqui também em castelhano. Pode mandar. Você não vai errar a letra em castelhano? Se errar, eu sou mulher de errar nada, vambora. Em português. Qual que você... Então vejam, né? A Ivete Sangalo foi provocada pelo Silvio Santos. Ah, você não tem medo de errar? Ela falou, não tenho medo não, vamos lá, tá certo? Então não tem medo de errar, né? Tá certo? Aqui é o Prêmio Nobel de Medicina de 1993. Eu acho que vale a pena ouvir a fala dele, né? É bem bacana. Ele fala que ele ama o fracasso sobre a importância do fracasso. Importante, sabe? Quando fiz a descoberta que me rendeu o Nobel, estávamos tentando algo totalmente diferente. Não deu certo, foi um fracasso. E então analisamos o porquê. Tentando nos dizer algo e descobrimos o que era. Isso leva a outro ponto. O fracasso é realmente importante, sabe? Experimentos não precisam dar certo, certo? Se não derem certo e você os fizer direito, a natureza está dizendo, aqui há uma descoberta a ser feita. Então, eu amo o fracasso. Adoro quando alunos... Então, de repente, a fala do Prêmio Nobel pode sensibilizar certas pessoas, né? Então, por isso que é importante você conhecer o seu público para você saber escolher, né, dependendo do tempo disponível, quais falas, quais elementos podem sensibilizar melhor, né? Então, aqui é um Prêmio Nobel de Medicina dizendo que a falha é importantíssima para você descobrir coisas novas, né? Tem um canal no Instagram onde ele coloca vídeos sobre erros que mudaram o mundo. Bem interessante. Existe inteligência nas redes sociais, né? Existe trabalho bacana. Então, esse canal, ele coleciona, ele faz vídeo mostrando como alguns erros mudaram o mundo. Aqui na questão da descoberta do Já primeiro pensou antibiótico. esquecer um prato sujo na cozinha e acabar salvando a humanidade? Pois foi mais ou menos isso que aconteceu em 1928 com o cientista Alexander Fleming. Olá, engenheiros. Não esqueça de nos ajudar seguindo e deixando seu like. Esse canal ele apresenta muitos outros exemplos, eu não vou mostrar aqui por conta do tempo, né? Mas no PowerPoint que a Aline vai fazer, a gente vai colocar isso e, de novo, com sorte, no ano que vem, talvez a gente ofereça uma oficina aí no encontro de mentalidades matemáticas. O Naruto. Vocês conhecem o Naruto? Com certeza os alunos de vocês conhecem. Eu acho que
Apresentar o Naruto como exemplo de como lidar com o erro e como aprender com o erro é um exemplo que sensibiliza muitos alunos, né? Porque o Naruto é onipresente no imaginário das crianças, né? Mas, de novo, eu não vou apresentar aqui. Se vocês quiserem ver, eu posso depois voltar e apresentar uma fala do Naruto. Mas a questão de saber lidar com o erro, com o fracasso, a perseverança, isso aparece ao longo da série, né, das duas séries, o tempo todo, né? Aqui é um vídeo, não sei se vocês já viram, apareceu nas redes sociais, dos alunos japoneses, eu também não vou mostrar inteiro. De repente, cachorrinhos conseguem sensibilizar mais, né? Você é o que você pensa. Também não vou mostrar. Aqui foi uma postagem que apareceu na minha timeline no Instagram, né? Que dizia assim: quando uma criança cresce, o lápis é substituído pela caneta. Só para mostrar que agora os erros não são tão fáceis de apagar. Eu achei essa mensagem muito negativa, né? E eu falei, bom, eu vou fazer um react aqui desse post, tentando se alinhar com as mentalidades matemáticas. Aí eu escrevi assim, né? O lápis mostra que é possível tentar. A caneta mostra que é possível aprender até mesmo com os erros que ficam, né? Bem, aqui está uma trilogia de leitura que eu recomendo, né? O Mindset, da Dweck, as mentalidades matemáticas, né, da Joe Bowler, e o livro de garra da Angela Duckworth. Eu recomendo a leitura dos três porque são coisas que se entrelaçam, né? Bem, aqui eu vou trazer um vídeo para vocês refletirem, né? Que eu diria que é uma mentalidade de segunda ordem. O livro da Bowler trata disso, mas aqui eu acho que é mais explícito, que é a ideia do seguinte: em geral, quando você pensa nas mentalidades, como que o julgamento, o pensamento do aluno sobre si mesmo afeta o seu aprendizado. Aqui, né, essa moça, ela tenta colocar como o julgamento dos professores podem afetar o aprendizado do aluno. No livro de mentalidades matemáticas isso é trazido, mas aqui essa moça, ela é explícita, né? E ela até apresenta um nome para esse efeito. É o efeito Rosenthal, né? Vou mostrar aqui para vocês. Em 1968, numa escola primária em São Francisco, o psicólogo Robert Rosenthal resolveu testar uma teoria ousada. Será que a expectativa dos outros muda o que a gente se torna? Ele aplicou nessa escola um teste de QI, escolheu alguns nomes aleatórios e depois entregou para os professores uma lista de alunos brilhantes. Só que era tudo invenção. Meses depois, ele voltou na mesma escola e descobriu que aqueles alunos começaram a se sair melhor. Não porque eles eram gênios, mas porque os professores acreditaram que eram. E essa crença mudou tudo. Rosenthal não tirou isso do nada. 20 anos antes, um sociólogo também chamado Robert tinha criado o conceito de profecia autorrealizável. A ideia de que uma crença, mesmo falsa, pode se tornar verdadeira e influenciar o comportamento das pessoas. Rosenthal pegou essa teoria e provou no campo da educação que as expectativas dos professores moldam sim os resultados dos alunos. No Brasil, pesquisadores da Universidade do Piauí analisaram os resultados da Prova Brasil e questionários que fizeram com os professores. E descobriram que as turmas que os professores eram mais otimistas, acreditavam mais na educação, nos alunos, no futuro, tinham notas melhores. A gente sabe que o cenário educacional não é fácil. Salários baixos, escolas precárias, falta de incentivo público. Quase todo mundo tem a memória de um professor que fez a diferença. Eu comecei a escrever esse texto porque eu vi esse vídeo aqui. Hello, Ian. Um dos maiores jogadores ingleses, chorando ao reencontrar o professor que fez a maior diferença quando ele era mais novo. E depois eu lembrei de uma entrevista do Emicida que fala sobre a professora dele. Existo porque tinha uma professora teimosa que correu atrás de mim dentro do bueiro. Entendeu? E também de uma música do Caetano que fala de uma professora. Então eu trago essa reflexão para vocês, né? Além da mentalidade dos alunos e de vocês mesmos com relação ao erro, você que é professor, como que está a sua mentalidade com relação aos alunos, né? Então essa provocação é a reflexão que eu trago para vocês aqui. Estou quase finalizando aqui a minha fala, hein? Bem, para você que ficou aqui, eu vou te dar um presente, né? Que é um livro que eu escrevi com inteligência De grão em grão a galinha enche o... Eu tenho notado que os ditados populares brasileiros estão subindo das novas gerações. Onde a fumaça há... Então eu fiz um livro que tenta resgatar isso. É, Você também pode faz baixar sentido. A graficamente cabeça de por uma meio criança desse é muito link. literal. Por Por isso a esse gente fala QR que as crianças Code, são né? puras. Bem, eu termino por aqui, eu agradeço. Caso você tenha interesse, aqui estão meus links nas redes sociais.
Tá certo? Muito obrigado pela atenção. E aí eu encerro aqui.